Na correria do dia a dia, encontrar um tempo para estudar muitas vezes não é fácil. É por isso que a Kroton inovou e trouxe a universidade para a ponta dos seus dedos. Com o aplicativo Saber, os livros e atividades da Kroton estão muito mais interativos e dinâmicos, garantindo uma nova experiência de aprendizagem em qualquer hora e lugar. E esse verdadeiro universo didático já está disponível para você. Acesse a loja de apps do seu tablet ou celular, busque o aplicativo Saber e tenha o seu futuro profissional na palma das mãos. Na Kroton é mais fácil saber. Olá, eu sou a professora Marisa Pavese, nossa disciplina Empreendedorismo do Núcleo Comum de Administração, Ciências Contábeis e Economia. Estamos aqui hoje para a nossa quarta unidade, a última unidade da disciplina. Foi um prazer muito grande estar aqui e participar com você desse início, porque é a primeira disciplina de gestão que nós temos no curso. Eu espero que tenha sido tenha sido realmente uma forma de aprendizagem interessante. Eu acho um conteúdo do empreendedorismo muito importante, porque ele alavanca, ele consegue promover o desenvolvimento de um determinado país. E nós começamos lá do zero, se lembra? Como ter uma ideia, como verificar se uma ideia é uma oportunidade. Através do plano de negócios, você identificou se essa oportunidade é ou não promissora, se o seu projeto de trabalho precisa de ajustes, se ele está ok ou não. E hoje nós vamos discutir, nós vamos conversar a respeito de como fazer com que esse negócio, que sim, você identificou que é lucrativo, fazer com que ele se torne perene, fazer com que ele se mantenha vivo, se mantenha lucrativo por muitos anos e você sinta-se então um profissional realizado profissionalmente, por que não em sua vida pessoal também. Então, antes de nós iniciarmos a discussão da nossa unidade 4, eu te convido a ir lá para o quadro para nós vermos qual é o convite ao estudo do dia. Então, é exatamente isso que nós vamos ver hoje. Quais são os desafios do empreendedor depois que ele já estabeleceu o seu negócio? Então, depois que você estabeleceu que o seu negócio já está criado, já está elaborado, você precisa se atentar a algumas coisas extremamente importantes. A gestão do negócio, como que eu vou gerir, como eu vou administrar todos os processos da minha empresa para que ela se mantenha viva. Que estratégias de vendas eu devo utilizar para trazer o meu cliente, não só trazer o meu cliente, mas manter o meu cliente fiel? Então, quais são essas estratégias? Quais são as tendências do empreendedorismo na atualidade? E, finalmente, nós vamos falar sobre a carreira empreendedora. Porque nós falamos sobre o empreendedorismo de startup, que é aquele, você se lembra, é aquele empreendedorismo que você utiliza quando você vai abrir uma empresa, você está começando um negócio do zero, então esse é o empreendedorismo de startup. Falamos do intraempreendedorismo, que é aquele empreendedorismo que você aplica, que você desenvolve dentro de uma empresa já implantada, que não é você que está abrindo, mas também existe, e nós vamos falar sobre isso hoje, o empreendedorismo pessoal. E o que significa isso? Onde você pretende estar daqui a algum tempo? Certamente, no seu caso, daqui a 4 anos, você pretende estar por muito próximo de concluir o seu curso de administração, de contábeis, economia, ou seja, você está com o seu sonho e aplique-se a ele que você vai conseguir se tornar um profissional de uma dessas 3 áreas. Então, o empreendedorismo, ele pode ser aplicado também na sua carreira ou na sua vida pessoal.
Antes de nós passarmos a discutir todas essas etapas, eu te convido a ver o vídeo de abertura da nossa aula. Olá! Estamos começando o estudo da Unidade 4 de Empreendedorismo. Nessa unidade você vai conhecer mais um pouco alguns fundamentos da gestão de processos e tendências do empreendedorismo. Tudo isso para que você possa ampliar o seu entendimento sobre os desafios do empreendedor. No estudo dessa unidade, você vai ver como organizar os processos de uma empresa, reconhecer funções administrativas e aprender conceitos do Sistema Eletrônico de Gerenciamento, ERP. Vai conhecer também sobre estratégias de vendas e vai ver como construir e gerenciar uma equipe de vendas. Também vai ficar por dentro de conceitos e do funcionamento de startups, ações normalmente relacionadas à gestão de companhias e empresas que estão no início de suas atividades e que buscam explorar atividades inovadoras no mercado. Além disso, vai perceber como a inovação tecnológica é aliada do empreendedor. Ainda durante a unidade, você vai ver como a carreira empreendedora é uma alternativa profissional e vai identificar os desafios que ela apresenta. Para explorar todo esse conteúdo em um contexto prático, na SR da unidade, você vai assumir o papel de um empreendedor responsável por executar o plano de negócios de um food truck. Quer conhecer melhor os desafios dessa unidade? Então acesse o seu livro didático, as webaulas e também todo o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E também não deixe de fazer os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. A gente se vê no final dessa unidade. Até lá! Para nós darmos, continuidade à nossa discussão da unidade, eu quero relembrar com você dois conceitos importantíssimos que nós vimos lá na unidade 1, mas que se tornam fundamentais para o desenvolvimento da unidade 4, que é o fechamento da nossa disciplina. Vamos lá para o quadro, então, para nós falarmos sobre esses dois conceitos importantes? Bom, inicialmente o conceito de empreendedor e posteriormente o conceito do intraempreendedor. Sobre esses dois conceitos, existem alguns equívocos relacionados a eles, que eu gosto de frisar que realmente eles precisam ser eliminados, ok? E temos, então, o primeiro mito a respeito disso é que os empreendedores são natos, ou seja, eles nascem prontos. E você viu aqui junto comigo, nós vimos juntos, que não, é possível sim transformar-se em um empreendedor com o desenvolvimento daqueles conjuntos de características e capacidades que levarão você a se tornar um excelente empreendedor. Claro, com certeza, aquele empreendedor que já tem naturalmente algumas dessas características, o processo se torna mais fácil. Mas sim, é possível transformar qualquer indivíduo em um empreendedor. O segundo mito que também nós precisamos eliminar é que os empreendedores são jogadores que assumem riscos altíssimos. Não, nós sabemos sim que o empreendedor ele assume riscos, sem dúvida, mas ele assume riscos calculados, ele sabe exatamente quais riscos ele está correndo quando ele desenvolve um plano de negócios eficiente, bem elaborado, baseado em fatos e argumentos realmente reais. Então, esses riscos, eles existem sim, mas eles não são altíssimos. Eles podem também ser altíssimos, mas o empreendedor sabe exatamente quais são os riscos que ele corre. O mito número 3. Empreendedores são solitários e não conseguem trabalhar em equipe. Muito pelo contrário. Lembra-se lá quando nós falamos das características de poder que o empreendedor precisa ter? E é exatamente para isso, para que ele consiga trabalhar em equipe e convencer as pessoas que tanto trabalham com ele, quanto as pessoas que vão investir em seu projeto, de que
o seu projeto é viável, é bom e vale a pena trabalhar e investir nele. Então, uma característica muito importante do empreendedor é ser proativo, é ter uma boa qualidade de relacionamento interpessoal. E qual é o correto, então, em relação ao empreendedor? O empreendedor é aquele que faz acontecer, antecipa-se aos fatos e tem uma visão futura da organização. Ou seja, o empreendedor é aquele que consegue ver uma oportunidade onde ninguém vê. Então, esses mitos aqui realmente eles precisam ser eliminados e estar consciente de que ser empreendedor é exatamente superar todas essas etapas aqui citadas. E com relação ao intraempreendedorismo, com relação ao intraempreendedor, eu não posso confundir o intraempreendedorismo com a eficiência profissional. Na verdade, a eficiência profissional é apenas uma das características do intraempreendedor. Faz parte, o intraempreendedor ele realmente precisa ser eficiente, mas não apenas isso. O intraempreendedor, então, é aquele profissional que inova, que organiza novos processos, que coloca a empresa em patamares mais elevados de atuação e ganhos. Ou seja, é aquele profissional que tem habilidade, que tem características, que tem capacidades de identificar formas de realizar processos que já existem ou ainda tem a condição, a capacidade de identificar novas formas de fazer os trabalhos. Ok? Então, ser empreendedor e ser intraempreendedor é, acima de tudo, ser criativo e conseguir inovar os processos. Eu te convido a voltar lá para o quadro, então, para nós vermos qual é a situação geradora de aprendizagem da nossa unidade 4. Então, continue pensando e agindo como um empreendedor, que já elaborou o seu plano de negócios, já identificou que o seu negócio é viável, você já implantou o seu negócio e agora você precisa administrá-lo. E pensar, além disso, em como expandir o seu negócio futuramente. Então, eu te convido para nós partirmos, então, para o trabalho. Partirmos para a primeira situação problema. Até já. E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. Muito bem. Vamos lá para o quadro, então, já ver qual é a nossa primeira situação problema? Você, na posição de um empreendedor em fase de início de operação do seu negócio do food truck, precisa administrar o seu empreendimento de modo eficiente e eficaz. Ou seja, você já se tornou um empresário e agora você precisa administrar o seu negócio. E a pergunta principal, a pergunta básica da nossa SP é: será que isso é possível? Já então vamos para o próximo slide para nós respondermos a próxima pergunta. Sim, é totalmente possível administrar um negócio com eficiência e eficácia quando se considera uma gestão com base em indicadores de resultado. A pergunta então passa a ser: como fazer essa gestão? Então, pessoal, você já criou a sua empresa e agora você está lá com o seu food truck lindo. Você montou, você fez um design maravilhoso, você comprou equipamentos novos, você está com o seu pessoal
treinadíssimo, você está pronto para receber os seus clientes. Você começa a receber os seus clientes e agora? O que eu faço para fazer com que este negócio seja bem administrado? Eu gostaria de deixar uma coisa bastante clara. Independente de ser um food truck, se for um microempreendedor individual, se for uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, todas precisam ser administradas, e todas elas, se tiverem aplicadas as funções da administração e se o empreendedor fizer uso das estratégias e das ferramentas auxiliares à administração, certamente o seu negócio terá uma vida longa. Então, inicialmente, para você ter uma boa gestão do seu negócio, você precisa aplicar as funções administrativas. E é sobre elas que eu te convido a ir lá para o quadro para nós falarmos. Bom, as funções administrativas são 4. Inicialmente, o planejamento, que é onde você vai fazer um plano, é onde você vai dizer onde você pretende chegar. Ok? Então, no planejamento, você vai dizer, olha, eu quero fazer isso. E na organização, você vai elaborar como chegar onde você planejou. Após você planejar e organizar, você vai dirigir, você vai organizar, você vai administrar. Para quê? Para fazer com efetivamente o que você organizou seja implantado. E, finalmente, você vai controlar. E o que é controlar? Você vai manter aqueles processos de forma equilibrada, de forma constante, de forma eficiente, para fazer com que a sua empresa efetivamente tenha uma vida útil e longa. Vamos lá, então, detalhar quais são as 4 funções da administração? Inicialmente, a função planejamento. E a primeira, e acredito eu, uma das mais importantes etapas da criação, da montagem de uma empresa, definir a sua missão. E o que será que é isso? Bom, você terá aqui no curso, muito em breve, uma disciplina chamada comportamento organizacional. Nessa disciplina, você irá desenvolver toda a cultura da empresa, você vai desenvolver, criar a sua missão, a sua visão, os seus valores. E o que é isso, Mari? Bom, pode-se dizer que a missão da empresa é a sua razão de ser, é o seu RG, é aquilo que a identifica perante a sociedade, perante os seus clientes, perante os seus colaboradores. Então, vamos imaginar uma missão para o nosso food truck. Por exemplo, você pode aí até me ajudar e bolar a sua própria missão para o seu negócio. No meu caso, eu colocaria a seguinte missão: fornecer o melhor serviço de alimentação móvel da minha região. Então, eu criei uma missão. Qual é? Como eu pretendo ser conhecido? Qual é a identificação? Qual é meu RG? Ser conhecida como aquela empresa, aquele food truck que fornece a melhor refeição para aquela região onde eu estou instalado. Então, a missão, ela é criada para quê? Para que você consiga fixar objetivos. Vamos voltar lá para o quadro para darmos continuidade, então? Depois que eu definir a minha missão, eu vou formular quais são os meus objetivos. Isso em comportamento organizacional se chama visão. E o que é isso? É onde eu quero chegar. Então, eu tenho como missão fornecer o melhor serviço de alimentação móvel da minha região, e eu posso fixar então como objetivo, como visão, ser conhecido como o melhor prestador de alimentações, de serviços de alimentação móvel na região. Então é onde eu quero chegar.
quais são os meus anseios futuros. Depois disso, eu vou definir quais são os planos para alcançar esses objetivos que eu fixei. Bom, eu vou ter que implantar, então, um bom controle de qualidade, eu vou precisar identificar quais são os processos que eu preciso desenvolver de forma correta e etc. Então, a última etapa é exatamente essa do planejamento. É programar e definir quais serão as atividades para cumprir as 3 funções iniciais. E com relação à organização? Bom, inicialmente, sempre me baseando, tá, pessoal, nessa missão e nesses objetivos que eu defini. Eu vou dividir o trabalho. Então, quem será responsável pelo quê? Lembra que lá no plano de negócios nós montamos o nosso organograma? Muito bem, então você já sabe quem são as pessoas que vão trabalhar para você e quais são as suas funções específicas. Então você vai designar aqui. Posteriormente, você vai designar quais são as atividades de cada uma dessas funções. Você vai distribuir essas atividades em órgãos e cargos. Claro que não for de truck, órgãos seriam os departamentos, né? Você não vai ter departamento, mas você vai ter cargos, então você vai dividir essas atividades. Lembra-se lá do chapeiro, do caixa, do atendente? Você vai dividir essas atividades entre eles. Posteriormente, você vai alocar recursos, lembra lá do capital de giro? Você vai determinar quanto que você precisa para desenvolver essas atividades. E, finalmente, você vai definir autoridade e responsabilidade. E o que isso significa? Que você vai determinar quem se reporta a quem e quem dirige ou lidera quem. Vamos lá, então, ver quais são as 2 últimas funções da administração? Bom, a próxima, por favor, isso, obrigada. A próxima função, direção. Então, eu vou designar as pessoas para os cargos. Eu já defini quais são os cargos, quais são as atividades. Dentro daquele organograma que eu montei, quem vai ser o chapeiro? O nome realmente da pessoa. Quem vai ser o atendente? Quem vai ser o caixa? Quem vai ser o empreendedor, né? Aí, depois disso, coordenar os esforços de todas essas pessoas para fazer com que o processo seja eficiente. Depois disso, eu vou comunicar a essas pessoas como vai ser o nosso processo de trabalho e também buscar formas de motivar, liderar essas pessoas de uma forma democrática, de uma forma que dê liberdade de trabalho, que dê liberdade de opinião. Por quê? Porque a motivação, ela depende muito da forma como eu lidero a minha equipe. Então, quanto mais motivadora for a minha característica de liderança, melhor os meus colaboradores irão se portar, irão se empenhar e certamente o serviço será melhor desenvolvido. E, finalmente, orientar. E o que é orientar? É dizer como tudo isso deve ser feito. E o nosso último processo, a nossa última função administrativa, então, é a função controle. E aí, o que eu faço na função controle? Eu vou definir quais são os padrões de qualidade do meu serviço. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte: um dia eu forneço um hambúrguer desse tamanho, no dia seguinte eu forneço um hambúrguer desse tamanho, no terceiro dia eu forneço um hambúrguer desse tamanho. O meu cliente que veio ontem com este, será que ele vai ficar feliz se eu fornecer este hoje? Certamente que não. Então eu preciso padronizar essas atividades para que o meu serviço seja homogêneo e de qualidade. Depois que eu padronizei todas essas funções, eu vou monitorar o desempenho. Ou seja, eu vou verificar no meu dia a dia se este padrão adotado aqui para o meu tamanho do hambúrguer está sendo cumprido. Depois disso, eu vou avaliar, depois que eu monitorei
com base no monitoramento, eu consigo avaliar. E aí eu vou verificar, por exemplo, se o meu chapeiro precisa ser treinado. Olha, não está bom, o serviço que nós estamos prestando não está ótimo. Então, nós precisamos treinar, ok? Por isso, vem a ação corretiva. Eu vou corrigir aqueles processos que estão em desacordo com o padrão que eu estabeleci. As funções administrativas, elas também possuem alguns auxiliares bastante eficientes. Se bem aplicados e bem trabalhados, eles conseguem mostrar os processos de forma muito tranquila e muito fácil de você identificar problemas e resolvê-los. A primeira dessas ferramentas auxiliares é uma planilha chamada 5W2H, e é sobre ela que eu te convido a ir lá para o quadro para nós falarmos. Bom, então nós temos, como eu falei, a primeira planilha, a 5W2H, que nós já vamos ver. Posteriormente, nós vamos falar do ciclo PDCA e, finalmente, do ERP, que é um processo de organização do trabalho, é um software, na verdade, ok? Então, por favor, passe a 5W2H para mim. Muito obrigada. Ok, a 5W2H, ela se chama assim exatamente porque ela tem 5 perguntas iniciando em inglês com a letra H e 2 perguntas iniciando em inglês com a letra W, e 2 com a letra H. E a primeira pergunta que nós fazemos é o que? What? Então, nós vamos usar como exemplo, só para nós vermos como ela funciona, deixando claro que a 5W2H ela pode ser aplicada em qualquer processo que você queira criar um plano de desenvolvimento, um plano de trabalho, mas nós vamos usar aqui como que será o processo para contratar um ajudante de cozinha. Então, primeiro, o que? What? Contratar um ajudante de cozinha. Segunda etapa. Why, para quê? Então tá aqui, perdão, why, por quê? Perdão, tá aqui, why, por quê? Qual é o motivo, qual é o benefício? Para aumentar a produtividade da minha cozinha, eu preciso de um auxiliar para o meu chapeiro, porque ele não está dando conta de fazer tanto a esterilização, preparação dos alimentos, como fazer também efetivamente o lanche, etc. Tá? Então, quem vai fazer isso? Então, tá aqui, who, quem? Eu vou contratar uma empresa especializada, uma empresa de agência de empregos, por exemplo, um responsável, né, para fazer a contratação deste profissional. Próxima pergunta, when? Quando? Bom, eu vou dar um prazo, por exemplo, até 30/4, para que essa agência me mande os potenciais candidatos. Próxima pergunta, onde? Where? Local, departamento. Bom, eu vou fazer o teste seletivo dessas pessoas, e tanto prático como teórico, no meu food truck, lá no local de trabalho. Ok? E a última pergunta, penúltima, aí nós entramos nas 2 perguntas H, então, how? Como? Tá aqui, que é a atividade, o processo. Então, serão, como que eu vou fazer esse processo seletivo? Por entrevista, por teste teórico, então, teste prático, pedindo para que ele efetivamente prepare uma salada, que ele prepare alguma coisa assim. E, finalmente, quanto? How much? Quanto vai me custar? Ou é qualquer quantidade, tá? Neste caso, eu estou dizendo quanto que a agência vai me comprar para fazer esse processo como um todo. Então, se você aplicar essas 7 perguntinhas em qualquer processo que você queira desenvolver, você consegue montar um organograma, um fluxograma, perdão, de trabalho bastante eficiente. Você consegue desenvolver o trabalho de forma bastante prática. Por quê? Porque você sabe onde começar e onde terminar.
Uma próxima ferramenta bastante eficiente, bastante interessante, se chama ciclo PDCA. E nesse caso, o ciclo PDCA, ele é bastante útil quando você pretende identificar e resolver problemas. Então eu te convido a ir lá para o quadro para nós vermos como se desenvolve o ciclo PDCA. Bom, o ciclo PDCA, ele tem esse nome justamente por causa da inicial das suas 4 palavras também em inglês. Plan, planejar, do, fazer, check, checar e action, agir. E como que se desenvolve isso? Bom, como eu disse, o ciclo PDCA, ele é utilizado principalmente para identificar e resolver problemas. Então, inicialmente, o que você vai fazer? Você vai pesquisar onde está o problema. Qual é este problema? Então, vamos continuar utilizando o problema lá do tamanho do nosso hambúrguer. Eu identifiquei, então, que eu estou fornecendo num dia um hambúrguer desse tamanho, no dia seguinte um desse, e no terceiro dia um desse. E aí eu vou estabelecer quais são as ações que eu preciso aplicar para padronizar isso, para evitar que esse problema aconteça. Então, eu determinei que o meu hambúrguer vai ter este tamanho, não, está muito grande, né? Que o meu hambúrguer vai ter este tamanho e que ele vai ter X gramas. A partir do momento que eu criei este padrão, ou seja, que eu já padronizei, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar uma forma. Então, eu preciso pesar uma quantidade X de carne, de preparado lá para o meu hambúrguer que eu vou preparar e vou colocar dentro de uma forma. Então, isso garante que o meu hambúrguer seja fornecido para os meus clientes sempre iguais. A partir disso, então, eu vou estabelecer o meu plano de ação, ok? Então, eu vou pesar a minha carne e eu vou utilizar a forma. E a próxima etapa é o do, fazer. Eu vou executar esse plano de ação. Eu vou comprar a forma, eu vou comprar a minha balança de precisão e vou executar aquilo que eu planejei. E tendo, então, de posse os equipamentos em mãos, eu vou colocar este plano em prática. Então, eu vou, a partir de hoje, utilizar sempre a minha balança e a minha forma para pesar os meus hambúrgueres. A próxima etapa do PDCA é o checar. Então, eu vou verificar nos próximos dias se os meus, adotando a forma e a balança de precisão, se eles efetivamente estão do mesmo tamanho e com o mesmo peso. Ou seja, eu vou acompanhar por indicadores. Ok, estão perfeitos, eu consegui padronizar, eu consegui ter todos do mesmo tamanho? Ótimo, eu vou padronizar e treinar, então, no sucesso. Então, se o meu chapeiro sair amanhã, depois de amanhã eu já vou preparar o meu novo chapeiro para se utilizar da balança e da forma. Não deu certo? Não. Por alguma razão eu não consegui o meu objetivo. Eu volto lá para o início. E aí eu vou identificar novas formas de resolver o problema. Percebeu como o PDCA se torna uma ferramenta extremamente importante para a aplicação dentro da empresa? E tem uma última ferramenta que eu te convido para ir lá para o quadro para nós falarmos sobre ela. É justamente o ERP, o Enterprise Resource Planning, ou Sistema de Gerenciamento Integrado. O Sistema de Gerenciamento Integrado, o ERP, ele integra todos os dados e processos de um empreendimento em um único sistema. Então, pensando lá no nosso food truck, a partir do momento que o meu cliente faz o pedido, já vai uma ordem de serviço lá para a cozinha, o caixa já recebe uma ordem dizendo quanto que o meu cliente deverá pagar, o sistema automaticamente já dá baixa lá no pão, no hambúrguer,
automaticamente já vai para o financeiro uma informação de quanto eu tenho a receber e qual é o custo desse estoque que está sendo baixado. O gerente já recebe uma informação que houve esta transação e o departamento pessoal também já recebe a informação se o profissional, se o funcionário estava em sua hora de trabalho, se ele estava fazendo hora extra e etc. Ou seja, este processo, ele integra todos os processos da empresa. Então, sendo muito bem alimentado, ele terá condições de administrar de forma extremamente eficiente o seu processo. Vamos lá, então, ver a última orientação que o empreendedor pode ter na gestão da sua empresa. Bom, ele ainda não está satisfeito, ainda tem dúvidas? Ele pode procurar o Sebrae para orientação, ele pode se filiar a cooperativas da sua área, ele pode procurar incubadoras de empresas, que são instituições criadas para dar suporte técnico, administrativo e muitas vezes, inclusive, local para a instalação de pequenas e microempresas que estão se instalando. E, finalmente, se você ainda não está seguro, você pode empreender através de franquia, porque aí você terá toda a tecnologia fornecida pelo franqueador. Além disso, é bom você sempre contar com assessoria contábil e jurídica para desenvolvimento do seu negócio. Vamos lá para a segunda SP? Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. Muito bem, eu já tenho o meu negócio totalmente organizado, já tenho todos os processos montados, eu já padronizei tudo, os meus profissionais estão totalmente treinados. Então, internamente está perfeito. E externamente? E o meu cliente? É sobre ele que nós vamos falar. Vamos lá para o quadro? Muito bem, então a segunda situação problema, eu preciso pensar na administração e também na expansão do meu negócio. Então, é muito importante caracterizar o perfil do meu cliente e entender quais são as suas necessidades e o seu comportamento de compra, criando, assim, condições para atraí-lo a comprar no meu negócio e não no negócio do meu concorrente, ok? Então, eu preciso convencer esse meu cliente a ser meu cliente frequentemente. E como é que eu faço isso? Eu convido, então, para nós passarmos já para a próxima tela, para nós falarmos como que eu entendo e identifico o perfil do meu cliente. Tem algumas perguntinhas básicas que eu posso fazer. Por exemplo, a primeira delas: quem toma a decisão de compra do seu cliente? Bom, imaginando que nós estamos montando um food truck, que nós vamos fornecer lanche, então nós podemos imaginar que quem toma a decisão de compra nesse caso, geralmente é a mãe. E quem influencia essa decisão? Normalmente o pai e também os filhos, dependendo do tamanho deles, ok? E quando o seu cliente prefere comprar? Bom, se eu estou fornecendo lanche, muito dificilmente essas pessoas vão procurar o seu food truck no horário do almoço. Então, você pode colocar, por exemplo, a partir das 18 horas. E quanto que o seu cliente está disposto a gastar? Você vai descobrir isso como? Através de consultando quanto que o meu cliente gasta em serviços semelhantes ao meu. Então, ele está disposto a pagar R$10 pelo serviço que eu estou disposto a fornecer.
ok? E onde é possível encontrar esse cliente, então? Bom, se é uma família, pai, mãe, filhos, eu vou ter acesso a esse cliente, geralmente em supermercados, em shoppings, ok? Então eu preciso pesquisar onde que eu encontro, qual é a melhor forma de divulgar para este cliente qual que eu existo. Para divulgar para esse cliente que eu estou disposto a fornecerem, lembra lá da nossa missão, a melhor refeição móvel da minha região. Só que eu preciso contar isso para o meu cliente. Se eu não contar, ele não tem como me conhecer. E para isso, eu posso utilizar, eu devo utilizar para desenvolver esse processo, o funil de vendas, que são as etapas de um processo de vendas desde o início até o fechamento. Vamos lá para o quadro para falarmos sobre ele? Bom, o funil de vendas, então, ele é um método que pode ser utilizado para entender qual é a jornada do meu cliente, desde o momento em que ele entra em contato com o meu food truck até a finalização da compra, ou seja, até ele sair satisfeito ou não do meu negócio. Ok? Então, a primeira etapa é a prospecção. E o que é a prospecção? É quando eu identifico quem são os meus clientes. Lembra lá que nós já vimos na etapa anterior, mais ou menos, quem são os nossos clientes? Muito bem. Então, digamos que seja aquela família que nós verificamos ali no quadro anterior. A segunda etapa é a qualificação. Ou seja, esses clientes que eu identifiquei, eles consomem já produtos similares? Ou seja, o meu produto não é inédito? Ou é? Então, se não é inédito, eu preciso dizer para o meu cliente por que ele deve consumir o meu produto e não o do meu concorrente. Se ele for inédito, eu preciso contar para o meu cliente, e aí nós passamos para a próxima etapa, que é a apresentação, o que é o meu produto. Ou seja, tenho que dizer para o meu cliente de forma bastante clara o que é o meu produto e para que ele serve. A próxima etapa é maturação. E o que é isso? É criar argumentos para convencer o meu cliente de que ele deve ser meu cliente. A próxima etapa que nós temos, a etapa de negociação. É na negociação que eu tenho que ter argumentos para convencer o meu cliente de que o meu produto aqui é ideal para ele. Ok? Depois disso, sendo todas essas etapas aqui bem-sucedidas, nós vamos para o fechamento. Ou seja, para a venda efetiva. O meu cliente senta, se alimenta, paga e vai embora. Satisfeito ou insatisfeito? Se for satisfeito, ótimo. Se for insatisfeito, essa etapa de pós-venda é extremamente importante para eu ter o meu cliente feliz. E sobre o pós-venda, eu quero te contar uma história bastante interessante que mostra a importância dessa etapa. Há alguns anos, eu comprei uma impressora da maior fabricante de impressoras que domina 70% do mercado brasileiro. E paguei, não foi um valor barato, e essa impressora me deu muita dor de cabeça. Ela não funcionava simplesmente. Eu comprei, ela funcionava 2 dias, no terceiro ela não funcionava. Ela voltou algumas vezes para assistência técnica e não tinha o que resolvesse o problema dessa impressora. Passado algum tempo, eu já não aguentava mais. Eu liguei para o serviço de assistência a cliente da empresa e disse: olha, eu moro no 4º andar e eu vou pegar esta impressora e vou jogá-la daqui de cima. Eu não aguento mais. O atendente me disse o seguinte: senhora, por favor, me dê uma semana. E eu dei este voto de confiança e lhes dei uma semana. Uma semana depois, antes de uma semana depois, eu recebi uma impressora novinha que eu instalei, funcionou maravilhosamente bem, ou seja, o problema não era daquele modelo, era daquela máquina especificamente.
E aí, eis que eu recebi uma mensagem da empresa dizendo o seguinte: Dona Marilza, desde que a senhora tome o cuidado de não machucar ninguém, pode jogar a sua impressora pela janela. E eu fiquei muito feliz e me tornei uma cliente extremamente fiel dessa empresa. Percebeu a importância do pós-venda? É aí que você fideliza o seu cliente, porque quando tudo vai bem, seu cliente vai dizer, ali tudo bem, me forneceu um ótimo serviço. Mas quando algo vai mal, é quando você precisa valorizar o seu cliente e dizer, olha, você é importante para mim e eu vou resolver o seu problema. Ok? Vamos voltar lá para o quadro então, para nós finalizarmos a nossa SP? Muito bem, você pode se deparar no seu negócio com 2 tipos de venda e aí você vai atuar de forma diferenciada. A primeira delas é a venda transacional. Ela não exige muita interação do vendedor com o cliente. Por quê? Porque o cliente já está na loja, ele realmente quer comprar e ele está simplesmente interessado em negociar o quê? Preço e condições de venda, porque ele quer aquele produto, ele precisa daquele produto e você vai fornecer o melhor preço ou a melhor condição de venda. A venda consultiva ela é diferente, o cliente tem dúvida. E aí quem vai convencer o cliente se aquele produto é ou não importante, se aquele produto deva ou não ser consumido, é o vendedor. Então esse contato entre fornecedor e vendedor, para levar o cliente a uma decisão melhor para você, faz com que o vendedor se torne extremamente importante. Diferente da venda transacional, que você acaba se tornando um mero negociador de preço e prazo. Lembra lá nos 4 P's do marketing? O primeiro P está muito relacionado a preço. E o segundo tipo de negócio está extremamente relacionado a produto, a qualidade do produto. Ok? Voltamos já com a nossa próxima SP. Agora você já resolveu com o professor 2 situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP, levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós, agora é a hora, não deixe para depois. Vamos à próxima SP. Muito bem, nós já então montamos a nossa empresa, descobrimos não, né? Porque em administração, economia, em gestão, não se descobre, se implanta processos. Então, já implantamos um processo de gestão e agora nós já descobrimos quem é o nosso cliente, como negociar com ele. Agora nós vamos à próxima etapa da perenização do nosso negócio. Vamos lá para o quadro? Muito bem, então na situação problema 3, nós precisamos relembrar o processo de inovação. Para quê? Para que eu possa tornar o meu negócio de food truck, então, mais lucrativo e mais interessante para o meu cliente. Ou seja, eu preciso chamar a atenção dele para o meu negócio e fazer com que ele realmente prefira comprar do meu food truck e não do food truck vizinho. Então vamos lá já para o próximo slide, para nós começarmos a discutir a nossa situação? Muito bem, então neste caso o nosso desafio vai ser alavancar o nosso negócio, expandir o nosso negócio, fazer com que ele se torne realmente mais atrativo e mais interessante para o meu cliente. Por meio do quê? Por meio de inovações aplicadas ao meu ramo, ao ramo alimentício. Aí, nós podemos pensar o seguinte, mas é um food truck, é um processo básico, bastante simples, né, de
prezar pela qualidade, pela padronização, sim. Mas será que eu consigo implantar um processo tecnológico? Eu consigo criar um processo high-tech no meu negócio? Sem dúvida que sim. Vamos lá para o quadro que nós vamos falar sobre isso. Então, eu vou usar para isso a minha criatividade ou insight. Lembra-se lá da história do cãozinho que resolveu tossir para chamar a atenção, porque ele não podia latir, ele era proibido de latir para não incomodar os vizinhos? Então, isso é criatividade, ele inventou uma forma de chamar a atenção. E nós aqui, da mesma forma, nós precisamos inventar, nós precisamos criar formas de chamar a atenção do nosso cliente. Então, através de novas situações, novos objetos, ou seja, que tenha algum tipo de utilidade, de facilidade para o meu cliente. Então, veja bem, nós colocamos aqui o conceito da criatividade. O que eu preciso chamar? O que eu preciso fazer para chamar o meu cliente? Relembrando que a criatividade é considerada a capacidade do ser vivo de criar ou inventar novas situações ou novos objetos com alguma utilidade, claro. E a criatividade, ela está intimamente relacionada à inovação. E o que é a inovação? Lembra-se? É o processo de estimular o quê? A criatividade, ok? Para gerar ou agregar valor de novas maneiras, por meio de novos produtos, serviços e negócios. Então, utilizando a criatividade, eu posso melhorar produtos, eu posso criar novos serviços, eu posso criar novos processos, sempre unindo inovação e criatividade. E como que eu descubro formas de inovar? Tem algumas fontes bastante interessantes que, caso você queira partir para essa área de criatividade, inovação e empreendedorismo, que eu te aconselho a buscar. Vamos lá para o quadro para ver? Muito bem. Então, para eu chegar nessas fontes, eu preciso implantar na minha empresa uma cultura de inovação. E o que é isso? É promover um ambiente onde haja um processo de geração de ideias, que nós já vamos ver no próximo quadro, onde buscar geração de ideias e soluções criativas e sustentáveis para o empreendimento. E aí você vai me perguntar, como que eu implanto uma cultura de inovação no meu negócio? Lembra-se lá da missão que nós criamos lá no início da nossa aula? Lembra-se lá da disciplina de comportamento organizacional? Muito bem, é por lá. Lá você vai criar, você vai implantar a cultura organizacional. E o que é isso? É criar essa missão e divulgar essa missão para todos os envolvidos. Então, se eu quero ser o melhor fornecedor de alimentação móvel, eu preciso criar essa cultura de inovação nos meus colaboradores. Eu preciso que eles trabalhem sempre pensando numa forma de melhorar os processos. E pesquisando, sim, como melhorar esses processos. E aí nós chegamos nas fontes de inovação, que é o que nós vamos ver no próximo quadro. Bom, como que eu identifico, então, fontes de geração de ideias? Tem diversos artifícios ou fontes que você pode buscar. 13% normalmente são buscadas na literatura, ou seja, em trabalhos que já foram publicados, divulgados sobre aquele ramo. Claro, você vai pesquisar o ramo de alimentação, que é esse o ramo que nós estamos trabalhando, e ver o que já se foi utilizado, o que a literatura diz que foi feito para inovar algum processo. 41% dessas fontes de inovação, geralmente através de funcionários que dão ideias, que analisam os processos e dizem, olha, aqui pode ser melhorado.
Outra forma, através de parceiros de trabalho. Lembra lá do networking? De discussão sobre processos? Então, os parceiros podem te dar ideias de como inovar no seu trabalho. Outra forma é a sugestão ou até reclamação de clientes. O meu cliente está reclamando, por exemplo, que é uma dificuldade conseguir ligar para mim para fazer um pedido. Isso pode ser uma fonte de ideia. Outro, consultores. Você contrata profissionais que irão trabalhar e desenvolver ou identificar formas de inovar no seu negócio. Vendas internas e unidades de serviço. Aquela atendente que vai lá atender o seu cliente na mesinha, ela pode sim dizer, olha, eu identifiquei que aqui nós precisamos melhorar, nós precisamos inovar, ok? Também outra fonte interessante é através de associações, feiras comerciais, conferências. Muitos empresários viajam o mundo participando de feiras, de convenções internacionais para buscar fontes de inovação. Concorrente, você pode verificar o que o meu concorrente está fazendo melhor do que eu. Eu posso pegar aquilo que ele está fazendo melhor do que eu e fazer melhor ainda. E, finalmente, pesquisa e desenvolvimento interno. Você coloca profissionais para trabalharem ali basicamente para buscar inovação. E como que eu desenvolvo essa cultura ou esses projetos de inovação? A inovação ela também possui 4 P's, da mesma forma que o marketing. E é representado por 4 palavras iniciadas com a letra P, que, se bem implantadas, farão sim com que você desenvolva projetos inovadores. Vamos lá para o quadro para nós vermos quais são essas 4 letrinhas mágicas. Bom, os 4 P's da inovação. O primeiro P é o P de propósito e ele está relacionado aos objetivos da inovação. Então, eu identifiquei que os meus clientes estão tendo problema para fazer pedido. Lembra que eu falei que o meu cliente está reclamando, que o meu atendente lá informou que ele não consegue ligar ali para fazer um pedido de um delivery? Então, eu tenho como objetivo melhorar isso. Então, é o P de propósito. O segundo P, o P de processos. Ele diz respeito aos procedimentos para transformar essas ideias que eu tive aqui em resultados. Ou seja, eu identifiquei que o meu cliente está tendo problema para me ligar. Eu vou criar um processo, então, para resolver esse problema que o meu cliente reclamou. Então, no processo, eu vou criar os procedimentos para resolver esse primeiro P. No próximo P, por favor, vamos para o próximo slide, o P de pessoas. E ele significa identificar os colaboradores que estão alinhados com a minha cultura e vão me ajudar a implantar o que eu programei nos 2 primeiros P's. Ok? Então, eu vou identificar os meus colaboradores, se eles estão alinhados com processos de inovação ou não, e verificar se eles precisam ser treinados ou desenvolvidos nessas etapas. E, finalmente, para fechar os 4 P's da inovação, o P de políticas, que refere-se, então, ao estabelecimento das condições para que a inovação possa realmente acontecer. Ou seja, quais são as ações que eu devo adotar para transformar aqueles objetivos que eu criei lá no P de propósito em resultado? Como que eu vou implantar isso? E no meu food truck, como que eu posso implantar esses 4 P's? É isso que nós vamos ver. Vamos lá para o quadro? Então, a sugestão para o aumento da lucratividade, ou seja, para aumentar a atratividade do meu negócio para o meu cliente,
Utilizando, então, a análise dos 4 P's que nós falamos agora, nós vamos implantar um food truck high-tech. Ou seja, nós vamos ter um food truck que utiliza-se da alta tecnologia, da tecnologia da informação. De que forma? Implantando aplicativos para o recebimento de contas, utilizando aplicativos para facilitar os pedidos do meu cliente sem a necessidade de interação humana, ou seja, eu vou permitir que o meu cliente peça uma entrega na sua casa sem ter que se preocupar com o quê? Com linha ocupada, se ele tem dinheiro trocado ou não, de ter que sair da casa dele, de ter que se movimentar até lá, de enfrentar frio, chuva, calor, sol, independente. Então, implantar esse processo high-tech significa resolver o problema do meu cliente que não consegue ligar para mim para fazer um pedido. Então, quando ele for comparar o meu negócio com o negócio do meu vizinho, ele vai dizer assim, não, mas eu vou pedir lá no food truck da Marilza, porque lá eu não tenho que me preocupar com fila, eu não tenho que me preocupar com telefone ocupado, eu entro aqui no meu celular, pego o meu aplicativo, faço o meu pedido, continuo fazendo o que eu estava fazendo, daqui a pouco eu vou receber o meu pedido aqui quentinho, gostoso, sem ter nenhum tipo de trabalho. Viu como é possível inovar, sim, no food truck, que por si só já é uma inovação? É um projeto realmente novo, que pelo menos aqui na minha região não faz muito tempo que foi implantado o conceito do food truck, mas ainda nós podemos inovar a inovação. Voltamos já para o fechamento da nossa disciplina. Até agora vimos 3 situações-problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você tá vendo que a pré-aula é chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! Bom, o seu empreendimento, o seu food truck já está bombando, né? Você já está faturando, você está muito feliz, o seu cliente está extremamente satisfeito. E agora você profissional, você futuro profissional, como é que está o empreendimento, o empreendedorismo da sua vida pessoal? Como está? Quais são os seus planos para os próximos anos? É sobre isso que nós vamos falar na última SP da nossa disciplina. Vamos lá para o quadro? Muito bem, o seu último desafio nessa disciplina será construir o seu plano de desenvolvimento de carreira em médio prazo. Nesse plano, descreva quais são os principais desafios que você irá enfrentar nos próximos 5 anos, no âmbito do seu controle, ou seja, sobre aquilo que você tem controle. Desafios pessoais, desafios profissionais, desafios da gestão do seu negócio. Mas também elabore como enfrentar futuros problemas com o quê? Do mercado, por exemplo, como a crise econômica, do mercado com a concorrência aumentando, por exemplo, da economia, como o país realmente passa por um período de recessão, de crise econômica, então como enfrentar isso, da legislação governamental, que de repente o governo resolve apertar o cerco com relação às normas que regem o ramo do food truck, ou seja, todo o ambiente, tá? Considerando que ações você deverá tomar para se preparar para enfrentar esse desafio. Ou seja, você está se preparando hoje para aquilo que você objetiva ser daqui a 5 anos?
Vamos lá, então, resolver a nossa situação-problema? Vamos lá para a problematização? Vamos lá para o quadro. Muito bem. O processo empreendedor, então, compreende uma série de etapas. E esse processo empreendedor deve também ser aplicado na sua vida pessoal. Então, inicialmente, a geração de uma ideia. Onde você pretende chegar? Qual é a ideia? Identificar se essa ideia pode realmente se transformar numa realidade, numa oportunidade de negócio pessoal, no seu caso, que nós estamos falando da sua carreira, né? E investigar tudo para a criação do negócio, ou seja, investigar quais são as etapas que eu tenho que cumprir para chegar nesse objetivo que eu tracei aqui em cima. E aí elaborar o meu plano de negócios pessoal. E também criar uma sistemática de gerenciamento deste processo todo. E como que eu faço isso? Através de uma sequência, de um fluxograma de ações, que você vai aliar aqueles conjuntos de características empreendedoras, conjuntos de personalidade, ações que você vai implantar. Ou seja, é um conjunto de regras que você deve implantar para que você realmente consiga ter sucesso naquilo que você está planejando. Vamos lá para o quadro? Inicialmente, você precisa ter raciocínio lógico. E o que é isso? É você ter ideia de onde você quer chegar. Você ter uma capacidade, você ter uma habilidade de ver o futuro. Onde eu quero chegar? Ok? A partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, eu vou utilizar das minhas habilidades de negociação. Eu vou utilizar das minhas habilidades de convencer as pessoas de que aquele projeto que eu tenho, seja pessoal, seja profissional, seja de um novo negócio, é válido. E eu preciso convencer as pessoas a quê? A me dar uma oportunidade, a me dar um emprego, a financiar o meu novo investimento. Ou seja, depende de qual seja o meu objetivo. Ok? Depois disso, eu vou ser persistente. Eu preciso ter persistência. Eu não posso desanimar e desistir no primeira barreira, no primeiro problema que eu enfrentar. E até ser persistente, por quê? Porque se eu acredito naquilo que eu estou implantando, eu farei com que as outras pessoas também acreditem. E, posteriormente a isso, ter a capacidade de resiliência. E o que será que é resiliência? Certamente, esta é uma palavra que tem sido bastante utilizada nos últimos anos, mas provavelmente para alguns de nós ela seja novidade. Resiliência é a capacidade que o objeto, o ser vivo, humano ou não humano, tem de voltar à forma original depois de passar por um determinado processo. Por exemplo, você passou por um processo de estresse muito grande. Ser resiliente é conseguir se recuperar e voltar à sua plena saúde emocional, à sua plena saúde física, após passar por esse processo de estresse. Um tecido, por exemplo, que está lá lisinho, bonitinho, você amaceta ele, dobra, e depois a capacidade que ele tem de você esticá-lo e ele voltar ao seu estado inicial. O empreendedor, ele precisa sim ser resiliente, porque ele vai passar por diversos processos estressantes, por diversos processos de enfrentar problemas sérios e ter a mansidão, ter a condição de se manter centrado para conseguir resolver esses problemas. E na nossa carreira profissional ocorre exatamente assim. Você certamente durante toda a sua vida, durante a realização deste curso, você vai passar por processos que você vai pensar, meu Deus, eu gostaria de desistir, mas a sua resiliência vai fazer com que você não desista, persista e seja vencedor lá no final. Vamos voltar lá para o quadro?
E tudo isso no quadro anterior, por favor. E aí, a partir do momento que eu sou resiliente, eu também vou utilizar dos 10 comportamentos empreendedores. Se lembra lá da nossa aula anterior, na segunda aula, quando nós falamos desses 10 comportamentos? Quando nós dissemos que eles devem e podem ser desenvolvidos? Por favor, próximo slide. Muito bem, e vamos relembrar então quais são esses 10 comportamentos empreendedores que nós precisamos ter ou desenvolver. O primeiro deles está relacionado ao conjunto realização. E nesse conjunto nós temos 4 etapas importantes. Inicialmente, ter iniciativa para buscar oportunidades, iniciativa para identificar locais, empresas, negócios, ideias que façam com que você realmente consiga alcançar os objetivos que você está se propondo. Depois, correr riscos calculados, nós já falamos bastante sobre isso. O empreendedor, seja ele pessoal, profissional, ele com certeza corre riscos, mas eles sempre serão riscos calculados e conhecidos. Próxima etapa, muito comprometido com qualidade e eficiência. Lembra-se lá do tamanho do hambúrguer e do peso do hambúrguer? Eu preciso prezar pela qualidade e eficiência para ser um profissional de sucesso. Eu preciso ser persistente, também já falamos bastante a respeito disso. E, finalmente, comprometimento, ser comprometido com aqueles objetivos que eu tracei. Nós já falamos aqui, não custa repetir, que aquele profissional que se torna o próprio patrão, está enganado quem acredita que vai trabalhar menos. Quem se torna o próprio patrão certamente vai trabalhar muito mais. Certamente vai dedicar 15, às vezes 20 horas do seu dia para fazer com que o seu negócio ande. Ou seja, você precisa estar certamente muito comprometido com o seu negócio e com o seu projeto. O próximo conjunto é o conjunto planejamento. E aí, quando eu me planejo, eu faço com que o meu processo realmente se desenvolva da melhor forma. E como que eu faço isso? Buscando informações. Como que eu desenvolvo um processo eficiente? Quais são as etapas que eu preciso programar para chegar na minha vida pessoal e profissional, onde eu estou objetivando para daqui 5 anos? E a partir dessas informações eu estabeleço metas, eu estabeleço onde eu pretendo chegar e quais são as etapas que eu vou cumprir para chegar lá. E, finalmente, eu vou planejar e monitorar sistematicamente essas metas que eu estabeleci. Ou seja, eu estou realmente cumprindo as etapas que eu determinei para chegar onde eu programei. E, finalmente, o conjunto poder, que está relacionado a persuasão e rede de contatos. Lembra que nós falamos lá que você precisa acreditar e conseguir convencer as demais pessoas de que os seus planos, os seus projetos são sim viáveis? E, finalmente, independência e autoconfiança. Porque, como nós já falamos, se você não acreditar no seu negócio, ninguém mais vai. E como é que eu faço isso na minha vida pessoal, então? Como que eu aplico isso na minha vida pessoal? Vamos lá para o quadro para ver? Muito bem. Então, inicialmente, como nós já dissemos, pensar em onde você pretende estar nos próximos 5 anos. Eu, por exemplo, pretendo estar aqui, exatamente aqui onde eu estou. Melhor,
com uma professora melhor, sem dúvida, porque, e principalmente no empreendedorismo, os processos, as inovações ocorrem o tempo todo, mas elas acontecem e nós precisamos nos atualizar diariamente. Então, pretendo sim estar aqui, mas de forma melhor. Como que eu fiz isso? Como que eu pretendo fazer isso? Implantando ações e metas. Então, para a segunda etapa, descrever ações e metas para alcançar o que eu projetei aqui. Através do quê? Através de networking, através de busca de informações, de identificar onde aquelas pessoas, com aquelas pessoas que chegaram onde eu quero chegar, quais foram os processos que elas enfrentaram para chegar lá. E, finalmente, desmembrar este plano em metas menores, ou seja, elaborar o que eu pretendo fazer em cada etapa do meu projeto. E para isso, então, eu consigo desenvolver o meu plano de carreira para médio prazo. Como eu disse a você, o meu plano sempre foi estar aqui onde eu estou. Eu sempre quis e adoro atuar como docente. Então, inicialmente, eu fui para a empresa, para o ramo de empresa mesmo, para ter a prática. Depois eu voltei e fui fazendo as minhas especializações, terminei o meu mestrado já há algum tempo, agora eu estou investindo e fazendo o meu doutorado, ou seja, eu fixei metas, estou trabalhando cada etapa dessas metas para chegar onde eu pretendo. E eu pretendo, sim, estar aqui onde eu estou, mas de uma forma muito melhor. Ok? Trace a sua meta também. Voltamos daqui a pouquinho para o fechamento da nossa disciplina. Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Olá! Bom, antes de nós passarmos para o nosso momento de perguntas, eu quero convidar você a verificar que a inovação, a melhoria de processos e projetos pode ser aplicado em qualquer negócio independente do seu tamanho. E é por isso que eu te convido a ir lá para o quadro para nós falarmos sobre a pipoca do Valdir. A pipoca do Valdir é um carrinho, literalmente, de pipoca, que o Valdir está, ele tem, né, ele exerce o seu trabalho na cidade de Curitiba, que é a capital do estado do Paraná, e ele implantou alguns projetos, alguns processos de trabalho no seu negócio que realmente o diferencia dos demais fornecedores, inicialmente relacionado ao processo de gestão. Essa gestão ela é feita diariamente por meio de planilhas eletrônicas e indicadores de performance. Ou seja, ele identifica exatamente como que é o faturamento na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ele sabe, baseando-se nisso, ele sabe quanto que ele precisa de matéria-prima, quanto que ele precisa de trabalho, muitas vezes até um auxiliar, se for o caso. Então, ele cria realmente, ele controla o seu negócio por meio de indicadores. A segunda etapa bastante importante e interessante do processo dele é o processo de higienização. Não há nenhum contato manual com os insumos de produção. Ou seja, com o milho da pipoca, com a manteiga, o óleo, o azeite, independente do que ele for usar. Outra coisa, ele usa uma roupa totalmente branca. Além disso, ele faz uma limpeza diária do seu carrinho. E aqui eu quero te dar uma dica.
Cuidado, evite estabelecimentos que fornecem refeição, que a roupa das pessoas são azul marinho, preto, marrom. Cuidado, tá? O ideal é que sejam de cor clara. Qualidade, outra coisa que ele preza muito. Ele usa sempre insumos de primeira qualidade, o tempo todo. E, finalmente, em relação à produção, ele toma medidas padronizadas dos insumos e essas são pré-embaladas. E a produção é de acordo com a demanda. Lembra que ele fez lá um indicador de performance? Então ele sabe aproximadamente quantas pessoas irão comprar dele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E baseando-se nessa performance, ele prepara as porções exatamente iguais de acordo com a demanda de cada dia da semana. E ele faz as suas compras diretamente com os fornecedores para baratear o custo da sua matéria-prima e, consequentemente, aumentar os seus lucros. E veja, é um carrinho de pipocas e ele conseguiu implantar todas as premissas, todos os processos de uma boa gestão. Voltamos já com as nossas perguntas.
Olá, vamos ao nosso momento de perguntas então? Bom, a aluna pede para a professora explicar a diferença entre startup e empreendedorismo. Bom, na verdade é o seguinte, o termo empreendedorismo, o conceito de empreendedorismo, ele engloba todo esse processo empreendedor. O intraempreendedorismo, e aí eu já vou chegar lá no startup, por isso que eu estou dando o conceito de intraempreendedorismo, ele também faz parte do empreendedorismo. Ou seja, vamos imaginar que você tem uma árvore, ok? O empreendedorismo é o tronco dessa árvore, é a base. Então, os conceitos do empreendedorismo, ele é aplicado em todas as formas de empreendedorismo. E aí nós temos as vertentes de empreendedorismo. Lembra-se lá do empreendedorismo social, que é quando alguém trabalha de forma empreendedora, mas não visa lucros? Nós temos o intraempreendedorismo, que é aquele empreendedorismo que é desenvolvido dentro da empresa, dentro da instituição. E o empreendedorismo de startup é aquele empreendedorismo aplicado para a abertura de um novo negócio. Então, todo o processo empreendedor que trata de um negócio novo que ainda não existia, que você tem uma ideia, você cria o negócio, você arruma financiadores para aquele negócio, seja você mesmo, seja financiador externo e etc. Isso é o empreendedorismo de startup. Ok? Qualquer dúvida estaremos no chat depois, nós esclareceremos mais. Até que ponto o cliente tem sempre razão? Pois é. O cliente sempre tem razão, mesmo quando ele não tem. Então, eu costumo dizer, quando eu dou a aula relacionada a essa área, eu digo o seguinte: regra número 1, o cliente sempre tem razão. Regra número 2, vale sempre a regra número 1. Ou seja, o cliente, mesmo quando ele não tem razão, ele tem. Então você vai, de forma muito educada, de forma muito tranquila, sentar com esse cliente e tentar mostrar a ele que aquela é uma questão equivocada, ou seja, você vai dizer, olha, o senhor tem realmente razão, realmente a falha for nossa, mas eu espero que o senhor entenda, eu peço que o senhor entenda que a falha se deu em virtude desta situação que realmente não pode, nós não temos como atender, o senhor queria que colocasse picles no nosso sanduíche, eu entendo que o senhor tem razão, o senhor gosta de picles, o senhor teria direito de ter picles no seu lanche, mas infelizmente neste momento nós não temos picles. Então eu lhe peço 1000 desculpas, eu lhe dou um desconto no lanche, eu lhe dou um vale-brinde para que no próximo o senhor escolha um outro lanche, mas infelizmente neste momento eu não tenho como atender o seu pedido. Ou seja, ele não tinha razão porque o seu lanche não tem picles, mas ele queria picles. Então você vai dizer, o senhor tem razão mesmo, mas infelizmente nesse momento eu não posso lhe atender. Ok? E vender uma ideia hoje é melhor do que vender um produto? Vender uma ideia é sempre uma grande ideia, mas não diferente de vender um produto. Vai muito do contexto. Fica difícil assim eu te dizer, olha, este é melhor ou aquele negócio é melhor. Depende muito de quanto vale essa ideia. Depende muito do quanto inovador é este produto. Ok? Um grande abraço, foi muito bom estar com você nessas 4 unidades, embora eu tenha estado em 3, mas estive presente aqui em espírito também na aula que a Indy nos substituiu. Um grande abraço, nós vemos já no chat. Até! Muito bem, você chegou ao fim da unidade 4 de empreendedorismo. Durante os seus estudos nessa unidade, você ampliou o seu conhecimento sobre a gestão de negócios e aprendeu a reconhecer diversas funções administrativas. Também viu como funciona um sistema eletrônico de gerenciamento e viu tudo sobre estratégias de venda e gerenciamento de equipe.
Além disso, você também explorou os conceitos de startup e projeto solidário e viu como a inovação tecnológica é uma mão na roda para o empreendedor. Tudo isso te ajudou a perceber como a carreira empreendedora é uma alternativa profissional atraente e repleta de desafios. Desafios como os que você conheceu na SR da unidade. Foram 4 situações-problema e nelas você assumiu o papel de um empreendedor responsável pelo plano de negócios de um food truck. Na SP1, como responsável pelo novo empreendimento, você precisou criar mecanismos de administração. Para isso, descobriu onde buscar assessoria para o novo desafio e aplicou ferramentas de gestão de acordo com a necessidade do negócio. Já na SP2, você precisou conhecer melhor o seu cliente para planejar a expansão do negócio. Isso foi feito por meio da definição de uma estratégia de vendas. Na SP3, o desafio foi descobrir como a inovação tecnológica poderia tornar o negócio com o food truck mais lucrativo. Nessa hora, você viu como aplicativos para recebimento de pedidos online e entregas em domicílio poderiam te ajudar a aumentar a eficiência do negócio. Finalmente, na SP4, você refletiu sobre a sua carreira respondendo à pergunta: o que você estará fazendo daqui a 5 anos? Isso o obrigou a estabelecer metas e descobrir mecanismos para atingi-las. Enquanto você avalia novas possibilidades de negócios, aí vai uma dica cinematográfica sobre o tema. O filme é O Segredo do Meu Sucesso, estrelado por Michael J. Fox. A comédia mostra um jovem que vai para a cidade grande para construir uma carreira de sucesso. Para encerrar o estudo dessa unidade, não se esqueça de voltar ao seu livro didático e de rever os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos!